Olá, amigos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Sem Papas na Língua. Agradeço a você, a audiência que tem conferido a esse programa, a atenção que você tem nos dado. Também não faria sentido eu vir para cá trazer personalidades importantes da nossa história, da nossa política, de Rondônia para você conhecer, trazer a história deles se você não estivesse aí. Eu faço isso há mais de 60 anos e é um prazer, uma alegria saber que eu estou aqui e que você está aí. Então, eu estou te trazendo de volta o que prometi num podcast passado, quando entrevistamos aqui o prefeito Hildon Chaves. Lembra que nós encerramos dizendo que voltaríamos num próximo podcast? Pois bem, ele está aqui de volta para nós concluirmos aquele assunto de regularização fundiária. Só para te refrescar a memória, nós dizíamos que de cada 3 habitantes, moradores das cidades distritais e da cidade capital de Porto Velho, de cada 3, só um tem documento da sua propriedade. E ele está empenhado em resolver isso. Então, prefeito, é um prazer recebê-lo de volta no Sem Papas na Língua. E eu começo perguntando, vamos resolver esse problema? O senhor achou um meio, teve uma ideia nova? Como é que é? Me conte para os nossos ouvintes aí. Bom, em primeiro lugar, Osmar, é muito bacana nós emendarmos aí um podcast no outro. Os assuntos são tantos e de tamanha importância que um podcast não coube. Então nós estamos aqui novamente com os seus espectadores, telespectadores, enfim. Olha, isso é uma questão gravíssima. Eu acompanhei, participei de uma reunião no INCRA na semana retrasada, em Brasília, no INCRA não, aliás, no IBAMA, em Brasília. Quase toda a bancada federal estava presente, aproximadamente metade dos deputados estaduais de Rondônia, a deputada Ieda Chaves também estava presente lá. Foi uma reunião com o presidente do IBAMA sobre essa questão dos embargos. Da forma que está se apresentando. O senhor está se referindo àquelas áreas que no apagar das luzes Confúcio transformou em áreas de reserva? Não é sobre essa questão de Ariquemes que eu estou falando. Ah, tá. Eu estou falando, primeiro, nós temos hoje, não é só uma questão pública, mas também é uma questão privada. Eu estava recentemente em União Bandeirantes e encontrei um amigo meu que é um empresário importante lá na cidade, que foi vender o seu gado para um frigorífico, para o JBS, e o JBS se recusou a comprar esse gado, porque estava numa área que sofreu um embargo de ordem ambiental. Ah, tá. Então, isso tem acontecido com frequência. Eu confundi com aquela situação do governador Confúcio, porque aquelas áreas também estão sob esse embargo, né? Ali foi criada uma reserva. Foi criada uma reserva. Eu estou falando de outros embargos. Certo, entendi. São os embargos que podem colocar em xeque a economia do nosso Estado. Ameaça tirar as pessoas das suas casas, acabar com a cidade? Isso começou no sul do Amazonas, aquela região de Lábrea, lá para frente, aquela questão lá do 180. Começou por lá. Está chegando já na região da Ponta do Abunã, em várias regiões do Estado. É o Ministério Público Federal que pede esses embargos? Em uma conversa anterior, me foi falado, eu não tive acesso ao documento, mas que houve uma espécie de um TAC, um termo de ajustamento de conduta lá atrás, com relação a essa questão. Lá no Amazonas? Na Amazônia, eu diria. Na Amazônia. Mas é outro tipo de embargo que nós estamos falando também. Porque, primeiro, há um temor das empresas privadas
principalmente exportadores de proteína, de carne, Sim. De qualquer dano de imagem por áreas que não estejam legalizadas. Então, o novo governo, e não está absolutamente dissociado com as demandas do mercado internacional, principalmente da Europa e de outros países compradores da nossa carne. Então, estão sendo aplicadas, o IBAMA tem feito algumas ações, se flexibilizou um pouco, mas no início do ano, coisa de 2 ou 3 meses atrás, chegavam os fiscais do IBAMA e davam 5 dias de prazo para o camarada tirar o gado da terra. Nós acompanhamos isso. É essa a questão, e isso não está resolvido. Por isso, esta reunião em Brasília com o IBAMA. E na minha fala, eu coloquei o seguinte: essa é uma questão onde praticamente todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. O rótulo, para mim, é muito raso. Não, são terras de desmatamento ilegal. Ok. Mas nós temos produtores que dedicaram 20, 30, 40 anos da sua vida. E eu, na minha fala lá em Brasília, eu pontuei o seguinte: o próprio governo, os governos, vamos dizer assim, tanto federal como estadual, as prefeituras também, toda a máquina pública se beneficiou de forma indireta desses desmatamentos. Aí abro aspas aqui, ilegais. E as aspas é porque eles foram tolerados ao longo de anos. Todos esses produtores, Osmar, todos eles compraram semente de capim, adubo, defensivos, vacinas, máquinas. Em cada transação dessa, o governo ficou com a sua parte. Todos nós sabemos que o marco temporal é 2008. Mas várias áreas foram derrubadas, e coloco aspas novamente, de forma ilegal. Naquele momento, deveria o poder estatal ter agido. E não agiu. Nós temos, a área é da União, não cabe usucapião, não cabe expropriação. Não, realmente, isso é o que está na Constituição. Isso é o que diz a lei. Mas a obrigação do gestor era ter impedido aquilo naquele início. Então, de forma indireta, os governos se beneficiaram disso. E agora, claro, os tempos são outros. Não, seu João, agora, o senhor sai da fazenda. E a leniência estimulou essa ocupação. Estimulou. E nós sabemos. E vou mais além. Em muitas situações, bancos de fomento federais financiaram e financiam basicamente até hoje. Pronaf é agricultura familiar? Está lá dentro financiando. Então, é uma coisa de louco. Está comprando o produto dele para merenda escolar. Para merenda escolar. E agora, do dia para a noite, agora não pode mais. Mas e aí? O camarada que trabalhou 10, 20, 30 anos, está com as mãos calejadas, enfim, acreditando e apostando todas as suas fichas naquela pequena propriedade. Prefeito, sem citar nomes, mas nós sabemos que governos passados, entes políticos passados, estimularam estas ocupações, estas invasões. E estimularam em função dos interesses econômicos. É claro, está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, ninguém está aqui para fazer nada de graça. Né? Então, é uma hipocrisia muito grande, não é? Pois é, isso está trazendo uma insegurança. Nós temos aí várias centenas de produtores que
estão perdendo a esperança. Então, e o IBAMA, entendendo que tem toda a razão, e o que nós pontuamos lá, isso não vai funcionar. Então, você tira o João da propriedade dele, o João vai embora, entra o José, o Pedro, o Manuel, o Joaquim. O IBAMA não tem perna para resolver essa situação. E outra coisa, isso não pode ser resolvido só pela questão do IBAMA. A regularização fundiária, as pessoas respeitam o título de propriedade. E a coisa mais difícil do mundo hoje é o INCRA, não porque o INCRA não quer fazer. O INCRA parou no tempo. Há muitos anos não há concurso, não há renovação. Os servidores que trabalharam 10, 20, 30, 40 anos no INCRA se aposentaram, muitos já morreram, e não houve a substituição. Então, assim, o Brasil é um país contraditório. Quer dizer, é um país que discursa a reforma agrária e deixa morrer o seu instrumento de fazer a reforma agrária. Exatamente. Nós conversamos no podcast da semana passada, no anterior, nós falamos da regularização fundiária urbana. A urbana é mais simples de fazer, é trabalhosa, quer dizer, tem toda uma estrutura para resolver esse problema histórico. Isso deveria ter acontecido paulatinamente com o crescimento da cidade ao longo dos anos, e não da forma como foi feita. Nós estamos vivendo isso à frente da Prefeitura de Porto Velho, essa dificuldade. Vamos avançar bastante na regularização urbana. Mas na regularização fundiária rural, nós dependemos do INCRA. Na semana passada... Bom, e é essa regularização fundiária rural que dá sustentação à vida urbana. Não, vamos mais além, vamos mais além. Na medida que o cidadão tem o seu título, porque nós temos áreas que não são da União, às vezes, ou até que são da União, não estão pendentes de embargo, e o cidadão não tem documento dessa terra. Inclusive, eu fiz uma reunião na semana passada com o Flávio, superintendente do INCRA, e a Prefeitura de Porto Velho vai entrar numa empreitada, lado a lado com o INCRA. Nós não podemos fazer a regularização fundiária rural, nós fazemos a urbana, mas de forma transversal, através de um termo de cooperação técnica entre o INCRA e a Prefeitura de Porto Velho, nós vamos fornecer estrutura material e humana para que juntos possamos atender pelo menos uma boa parte das necessidades da nossa sociedade. E isso vai trazer tranquilidade para o campo. Nessa questão do IBAMA, que eu digo que é uma ameaça iminente e tem que ser bem enfrentada, na reunião de Brasília, eu disse, olha, isso não é um trabalho somente para o IBAMA, porque, além do IBAMA, nós precisamos também do INCRA, para que titule efetivamente as terras que são tituláveis. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. E aí sim, com vários ministérios, também com o governo do estado de Rondônia, com as prefeituras, essa questão dos embargos ambientais estão mais latentes, mais presentes aqui na capital, porque o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que tem acontecido de 5, 6 anos, 7, 8 anos para cá em Porto Velho é extraordinário. Porto Velho hoje tem o maior rebanho, um dos maiores rebanhos bovinos do país, estão em Porto Velho. E o maior do estado? É o maior do estado, está em Porto Velho. Então, a economia da capital, ela está bombando. E muitas pessoas estão mudando para Porto Velho. Construção civil está com patamares assim, sim, extraordinários. Produção perto do porto, distância curta, estrada. Exatamente. A melhor logística de grãos do país é Porto Velho. Mas essa pressão internacional,
Eu, como disse lá em Brasília, todo mundo tem razão nessa questão. Há uma preocupação internacional? Há, com relação a isso. Os efeitos, o efeito estufa, essas mudanças climáticas, a comunidade científica mundial dá isso como certo, e nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós podemos fazer a nossa parte de forma correta. Mas assim, o poder estatal ele tem que ter moderação no agir. Não estou dizendo para ser leniente, mas vamos em paralelo também fazer a regularização fundiária de terras que são regularizáveis. Então, assim, existe um arcabouço legal obsoleto que precisa ser modificado, e aí eu faço esse apelo à nossa bancada. Porque a lei diz tal coisa, mas tem dispositivos legais que são absolutamente inaplicáveis. Foram feitas em outro tempo. Nós precisamos revisar o Código Florestal. Nós estamos vivendo um momento de revisão de todo o arcabouço jurídico nacional a partir da Constituição. Mesmo sem ter constituinte nem nada, toda hora está saindo uma decisão alterando aquilo que está posto ou que estava posto. E ainda é pior. E muitas vezes o próprio Congresso Nacional não faz o que deveria fazer. Qual é a principal função do Congresso Nacional? Legislar. E muitas vezes, por conta da omissão do Congresso Nacional, não estou falando de bancada, de A, B, C, absolutamente nada. Sim. É fato. Quem acaba legislando é o Supremo Tribunal Federal. Que tomou gosto. Não é questão de tomar gosto. Quando a Câmara e o Senado não legislam quando deveria legislar, o Supremo, de forma transversal, supre a lacuna. Isso acontece frequentemente. E a função principal do STF é a guarda da Constituição, e, enfim, ele tem as responsabilidades deles, tem a sua função institucional, nós temos que respeitar. Prefeito, e dessa reunião, ficou alguma coisa amarrada, ajustada, tem um próximo passo de avanço, ou só se discutiu e... Osmar, o IBAMA não abre mão, mas o que ele pretende, o que ele quer? Zerar o desmatamento. Essa é isso que realmente o IBAMA quer nesse momento. Rondônia é o terceiro estado em desmatamento. Salvo engano, o Pará é pior, e o outro estado eu não estou me lembrando qual que é exatamente. Mas nós somos o terceiro, nós estamos em terceiro lugar. Mas dessa maneira, não é com os embargos que se vai resolver isso. Até porque busquei entender qual é o perfil desse desmatador. Não são as propriedades organizadas, não são as propriedades, não são as fazendas que têm documento. Aí a gente roda e volta ao mesmo ponto. Não adianta embargar, não vai resolver. Porque, como disse agora há pouco, se tira o João, entra o Manuel, o Pedro, o Joaquim, etc. A questão isso se resolve com documentação. Quem tem a terra documentada respeita as regras vigentes. Mas quando é uma terra que é de ninguém, não, é da União. Mas e cadê a União? Cadê a União ao longo desses 20 anos aí, pós-marco temporal? Houve essa discussão em 2012 e se fixou o marco temporal em 2008. Qual é a regra? Todo mundo sabe. Até 2008 é 50%. Depois de 2008 é 20%. Primeiro que 20% é um absurdo.
Mas não vamos questionar o que está feito. Nós vamos apenas tratar dessas questões. E como disse, o próprio governo, pela leniência, incentivou e se beneficiou historicamente dessa questão. E tem mais, qual é o perfil desse desmatador? O que ele perguntar. São pequenos produtores, entra Movimento Sem Terra pelo meio, entra a LCP, entra esse povo todo. Um detentor de uma área muito grande, de alguns milhares de hectares, vários milhares de hectares, aqui no município de Porto Velho. A fazenda dele foi invadida várias vezes. Ao todo, foram desmatados ilegalmente, não pelo fazendeiro, óbvio, porque ele tem o documento da terra. Ele tem o documento da terra e ele foi esbulhado de parte da sua propriedade. Foram derrubados mais de 12 mil hectares. Por invasores. Por invasores. Mas quem responde? É ele, é o dono da terra. É o dono da terra. O Estado brasileiro, o Estado brasileiro não garantiu o direito de propriedade desse cidadão. A segurança jurídica. E é essa a questão. Então hoje, há que se ater, o IBAMA tem que identificar, e eu perguntei ao presidente se ele sabia qual era o perfil desse invasor. Ele me disse que não sabia, mas deveria saber, para participar de uma reunião de tamanha importância, com praticamente toda a bancada federal em Brasília, e metade dos deputados estaduais e o prefeito da capital. Ele só omitiu, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, não precisa trazer essa insegurança para os nossos empreendedores rurais. Esse povo está gerando emprego, renda, prosperidade, desenvolvimento para o estado de Rondônia. O nosso estado é um estado agrícola e nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de que a lei realmente seja bem aplicada. É isso que está acontecendo. Então, hoje, a meu ver, Osmar, há um conflito de interesses e o governo está atuando de forma errática. Quer dizer, conflito de interesses do próprio governo, dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo. Então, quando... Quer dizer, eu vejo declarações do senhor Fávaro, ministro da Agricultura, que se contrapõe ao que discursa a Marina, ao que diz o MCBio, ao que faz o IBAMA. Olha, pode ser que eu não esteja com a razão, mas eu acho que não. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, mas o meu entendimento é que a solução dessa questão do desmatamento ilegal, vou falar de Porto Velho e vou falar de Rondônia também, não está partindo dos nossos empresários rurais. Não são eles. Não são esses produtores rurais. São as invasões. As invasões clandestinas. Mas as invasões não são protegidas pelo atual governo, não é? O MST viajou junto com o presidente para a China, fazendo parte da comitiva presidencial do Brasil. Pois é. Mas aí é uma narrativa, a meu ver, é uma narrativa que está manca. Isso não está batendo, não está ligando Lé com Cré. Prefeito, qual é a saída? O senhor vê uma saída, digamos, legislativa? Uma lei, uma alteração na legislação vigente, a criação de uma nova lei? Ou o senhor acha que isso se resolverá por um ataque com todos esses entes? O Brasil é complicado, Osmar.
O Brasil é complicado. Primeiro, é um lugar onde... Porque enquanto não se achar essa saída... Não, assim, não é só o processo legislativo que cria uma lei. Às vezes a lei é criada, mas aqui tem lei que pega e lei que não pega. Sim. Então, isso é só no Brasil que acontece uma situação dessa. Então, lá atrás, quem desmatou, depois de 2008, estava esperando mais uma... O problema do interior do estado, eu diria, principalmente da região central lá para cima, está resolvido. Porque todas aquelas áreas já estavam abertas e entraram nessa brecha de 2008, nesse marco temporal. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária de forma mais extensiva na região de Porto Velho foi um pouco mais tardio. Não sei se você se lembra, mas antigamente se falava, antigamente que eu estou falando é de 15, 20 anos atrás, que as terras de Porto Velho só dava para criar vaca. Sim, você lembra disso? De Itapuã para cá, ninguém queria das terras daqui. Não. Aquele lote ali de Itapuã, entre Itapuã e Porto Velho, não havia nada aquilo lá. Aquilo ali foi dado e o cara devolvia para o INCRA, outros abandonavam. Ninguém queria aquilo. Claro, aí entra a Embrapa, que aliás faz um trabalho extraordinário. Ela é a grande responsável pela potência agrícola que é o nosso país. Então, de 5, 6 anos para cá, quem se imaginou que ia se plantar soja em Porto Velho? E de altíssima produtividade. Mas aí esses conflitos estão se acirrando. E o governo precisa, e é necessário que a nossa bancada, que a bancada amazônica realmente esteja muito atento. E para resolver essa questão, isso passa pela identificação do perfil, efetivamente, desses desmatadores. Por exemplo, queimadores de floresta. Você vai ter uma região, uma localidade, que eu não fui lá ainda, mas se chama Nova Samuel. É ali perto da usina de Samuel. Eu conheço. Então, ali é uma área bastante conflituosa, e são áreas pequenas, mas que foram abertas no grito. Tem até uma estrada traçada ali para sair lá no Machadinho. Tem. Então, realmente é aquilo que eu disse, é uma discussão onde praticamente todo mundo tem razão, mas não é chegar com helicóptero, chegar com viaturas policiais lacrando, interditando propriedades à torta e à direita. Porque boa parte dessas propriedades, eu tive uma conversa com o ex-senador Amir Lando, que é um profundo conhecedor. Sim. É oriundo do INCRA também. O Amir trabalhou com o capitão Silvio e com o Assis Canuto. Então, existem terras que a propriedade é do governo do Estado. Então, isso tem que ser separado. Tem que separar o joio do trigo. Aliás, a exceção da área de fronteira, e isso foi, eu tive uma reunião semana passada com o ex-senador Amir Lando, no nosso gabinete. Ele realmente é um profundo conhecedor. Então, segundo o Amir, e eu conferi os diplomas legislativos a que ele se referiu. Quando o Estado foi criado, as terras passaram a ser do Estado de Rondônia. Então, o INCRA, em algum momento, não agiu de forma correta, titulando, só que essas terras não foram arrecadadas pelo Estado ainda. Então, isso é uma questão que precisa ser feita, precisa ser resolvida aqui em Rondônia. Eu sei que a situação é complexa, mas o problema tem que ser enfrentado, mas enfrentado de forma adequada, sem politicagem. Mas tem que as instituições se conversarem. Rondônia teve o Instituto de Terra de Rondônia, que trabalhava nesse sentido. Eu fui presidente desse Instituto de Terra no governo do Piana. E foi nesse período que nós realizamos... Eu posso dar uma sugestão? Chama o Amir para um podcast. Não, eu vou chamar. Muito obrigado pela sugestão. É uma aula. Sugestão aceita. Eu acho que pouca gente em Rondônia tem o conhecimento na profundidade que tem o Amir Lando. E esse terrão foi recriado recentemente pelo governador Marcos Rocha. Não entendo por que ele não implantou até agora. Até o nome do Amir Lando andou sendo especulado aí para assumir.
teria sido uma coisa fantástica, porque não tem quem conheça mais do que ele. Não, ninguém conhece mais do que ele. Ninguém conhece mais do que ele. Entre os Pouca gente, vivos, claro, deve ter alguém, mas assim, é um profundo conhecedor dessa questão. E olha, fica aí a sugestão. Eu não sou especialista na área, mas eu sugiro um bate-papo, um podcast aí com a Sim, que eu tenho certeza aceita. que vai ser muito interessante. Vamos trazer aqui o ex-senador Miranda. Né? Mas, então, nesse momento, essa questão está no nível das discussões, do debate, sem ainda uma porta de saída. Sem uma porta de saída. Há necessidade, em termos de mercado, em termos de imagem do país, etc., tudo isso anda junto e essa questão tem que ser enfrentada, mas da forma adequada. Não com truculência, não sem se resolver outras questões que são latentes e fazem parte do problema. Então, primeira coisa, nosso entendimento, identifica-se esses locais de queimadas. Então, o que o senhor diria agora para, olhando aquela Câmara ali onde está o seu eleitor, a nossa audiência, o que o senhor diria agora para os moradores dessa área embargada? Que palavra de esperança o senhor dará para eles? Olha, eu não posso assumir compromisso nessa questão, mas nós dependemos hoje do trabalho dessa bancada, desse trabalho de articulação, para que se comece a resolver essa situação. Que está sendo tocada não só pelos os prefeitos, né? Acho que o governador também está participando disso. Não, estavam as duas bancadas, os deputados estaduais e a bancada federal. A bancada federal e eu como presidente da ARON e também como prefeito da capital, que é onde está instalado as áreas afetadas. Essas áreas mais afetadas. O problema é que, da forma que o INCRA quer fazer, e eu disse claramente, não vai dar certo desse jeito. Se não unir outros ministérios e fazer uma solução sistêmica, olhando todos os aspectos, o IBAMA não vai conseguir fazer. O IBAMA não tem efetivo suficiente para manter esses embargos. Há um prejuízo enorme para o pequeno produtor. Mas também não abre mão, né? Como? Mas o IBAMA não tem perna para manter, mas também não abre mão. Eles estão atuando, de certa forma, um pouco midiática nessa questão, criando pânico no campo, entre os nossos agricultores, pecuaristas, etc. Perfeito. Esse assunto nós avançamos até onde deu, mas eu vou colocar uma questão ainda referente à expansão das cidades, e particularmente da de Porto Velho, que é a expansão urbana de Porto Velho. Recentemente foi discutido isso na Câmara, eu acompanhei uma adequação do plano urbano da cidade, mas, se não me engano, ficou fora a área esquerda do Rio Madeira. A margem esquerda do Rio Madeira. Não é isso? Há um posicionamento do Ministério Público Estadual para a não ocupação daquela área. O Brasil é um país complexo. Qualquer capital da Europa, qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar do mundo, aonde tem os rios que passam por áreas urbanas, aquilo se integra à paisagem, se integra à população. Então, aqui, por exemplo, na teoria, aquela barranca do Rio Madeira do outro lado, só se pode construir qualquer coisa ali 500 metros depois. Então, não pode se construir uma orla ali naquela questão. As questões ambientais no Brasil são complexas. Eu tenho certeza que hoje o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, não seria construído. As ruas ali no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas também não. Então, assim,
E na Bahia não existiria a cidade de Ubaitaba e Aurelino Leal, Não. uma na margem direita, outra na margem esquerda, Exatamente. do rio Ubaitaba. Exatamente. Não existiria. Não. Então há uma Porque com relação existem, a isso. estão lá. Existe também. Porto Velho tem vários problemas. Um dos mais graves, são os vazios urbanos. Osmar, se você pega... Mas, prefeito, só um minutinho, antes de eu falar dos vazios urbanos, ainda do lado de lá. Embora o Ministério Público Estadual, ou que venha outros órgãos, não concordem, não aceitem por isso, por aquilo, não vai impedir a antropização da área pelo ser humano, porque ele está lá e chega mais. O seu secretário aqui comigo disse que foi fazer uma vistoria lá esse dia, chamado por uma determinada situação, e ele encontrou o dobro de gente e de edificações da última vistoria feita em menos de um ano. Ou seja, o povo vai. O problema... Vai virar bairro. Eu concordo. Porto Velho cresceu na base da invasão. Pois é, mas Porto Velho é uma cidade, pois é. E tem no seu entorno várias áreas de invasão, não é? Olha, Porto Velho é uma cidade, saiu o censo na semana passada. Nós estamos com 460 mil habitantes. Havia uma expectativa de 520, 530, essa expectativa não ocorreu. Inclusive, 30% dos municípios de Rondônia diminuíram a quantidade de habitantes. Vão perder FPM. E 30% deles. E municípios como Andreasa, como Buritis. Andreasa está entre os que tiveram maior redução entre os municípios do país. Do país, 30 e poucos por cento, ministro Andreasa, a redução, e 20 e tantos por cento, 27, 28% em Buritis. Então, houve essa retração. Isso vai impactar no FPM deles no ano que vem. No SUS? Não, olha, para o SUS vai ficar melhor, mas sabe onde vai? Olha o problema. Ser gestor no Brasil é uma loucura. Primeiro, como é que você consegue gerir uma coisa, uma organização, que você tem uma despesa fixa baseada numa receita variável? Então, vamos usar a ministra Andreasa. Se ela perdeu 30% da sua população, no passado ela tinha uma estrutura de educação e que hoje está 30% ociosa. Correto? Certo. Tá. E o que ela vai fazer? Em tese, é para estar ociosa. Não, é para estar ociosa, porque se diminuiu a população em 30%, diminuiu de velho, de menino, coisa de na tudo. rede básica de saúde. Ou então a rede que tem agora está adequada com o tanto de gente que tem. Não, ela talvez esteja mais confortável para a população, porque tem menos gente para demandar. Sim. Mas na escola é mais dramático. Os professores que ele contratou por concurso lá atrás, ele não pode demiti-los, por exemplo. Então ele tem um custo que não caiu. E está atendendo menos gente. Eu concedi algumas entrevistas na semana passada com relação a esses dados desse censo. Mas eu não acredito que seja de todo ruim também. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim. Na questão de Porto Velho, especificamente, Porto Velho está uma loucura. Os valores de terrenos, a construção civil em Porto Velho é construindo prédio em cima de prédio e não para de crescer. Mas por quê? Houve uma diminuição da população? Houve. Mas, por outro lado, a cidade a cada dia está mais próspera. Eu não estou vendo esses impactos. Nós vamos ter impactos no FPM? Vamos.
Mas, de alguma maneira, eu sou Você recompõe através do ISS, do ISS e de outras receitas. Né? Exatamente. Bom, ano que vem temos as eleições municipais e 2026 é estadual. E o do Chaves? Se sentirá seguro para enfrentar a eleição de 2026? Se for por conta de urna, sim. Agora Magalhães Pinto falava que a política é como nuvem. Né? Então, enfim, nós vamos participar. Nós temos um desafio que eu faço questão de participar. Eu vejo que o senhor está num trabalho da eleição do meu sucessor ou da minha sucessora. Eu vou participar da eleição do ano que vem, até porque pelo nível de aprovação. A deputada Ieda seria candidata a esta sucessão? Ela não pode ser candidata e mesmo que fosse, eu acho que ficaria estranho. Nós já temos 8 anos de mandato e a renovação ela é necessária, ela é saudável para a democracia. E eu digo sempre que, inclusive, é impedida legalmente? É impedida. Nós temos um único precedente, nós temos aí 1 minuto para falar sobre isso? Pode. Nós temos um precedente semelhante, mas a situação é diferente, do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Ele se elegeu e no primeiro mandato aí ele não concorreu à reeleição e a esposa concorreu. Isso. Então, assim, não houve, porque se o Garotinho, ele próprio poderia ser candidato, por que não a esposa? Mas como eu já sou reeleito, então, tecnicamente, a Ieda não poderia ser. E por questão de convicção, inclusive eu tenho um irmão que se chama Hugo Chaves. Então, isso aí ia ser uma ditadura Chaves. Então vamos deixar. É melhor pular essa parte. Né? Isso, vamos dizer que eu estou querendo fazer em Rondônia. Então vamos lá, FAPA 2026. Exatamente. Então eu vou ser eleitor na próxima eleição e, claro, nós vamos trabalhar para que seja o nome do nosso grupo. Provavelmente, muito provavelmente, eu diria que 99% de chance, a deputada Mariana Carvalho será a nossa candidata e contará com o meu apoio nas eleições do ano que vem. O governador Marco Rocha está junto nessa caravana? O governador já declarou publicamente, inclusive agora lá na Rondônia Rural Show, o apoio dele a Mariana, a pretensão da ex-deputada Mariana Carvalho à Prefeitura de Porto Velho. Eu acredito que, pela proximidade que nós temos, então, assim, nós sempre estivemos juntos. Mariana, Ieda, Maurício, enfim, nós temos um grupo grande nessa questão da Prefeitura de Porto Velho. Okay. Se Deus quiser, no que depender de mim, eu vou me dar todos os esforços para que Mariana seja a nossa prefeita, até porque seria a primeira prefeita da história de Porto Velho. Tem muita coisa para ser feita, por ela ou por quem vier. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso 100 Papas na Língua. Agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores, a nossa audiência, que nos tem prestigiado, e dizer que desejamos boa sorte para o senhor na sua caminhada e que o senhor encontre, junto com seus parceiros, uma saída para dar segurança a esse povo que estão nessas áreas embargadas, até para poder criar o seu boizinho e poder vender. Sim. Não é? Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e me convide para outro podcast, nós vamos estar aqui sempre à sua disposição. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado a você.